Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thalita. Seja bem-vindo a mais uma live dos jovens. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração, porém, eu peço para você pegar o link dessa live e mandar lá no grupo do WhatsApp que você tem. Pode ser da faculdade, do trabalho, da escola, da família, algum grupo do WhatsApp que você tem para que essa live alcance mais pessoas. E também compartilhe aqui na linha do tempo do teu Facebook. E é isso. Eu vou fazer uma oração aqui bem breve e eu já começo. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia aqui na sua presença. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo essa live, Pai. Te agradeço porque o Senhor é bom, Senhor, e o Senhor nos concede a tua palavra. O Senhor nos deixa te conhecer e te fazer conhecido, Pai. Que o que eu vou falar hoje, Pai, venha sair diretamente do teu coração, da tua boca, Senhor. E que venha entrar em cada coração, Senhor, que venha se tornar uma semente, Senhor, que venha se tornar a vida, Pai. Eu te agradeço por tudo, eu agradeço pela vida desse jovem, Pai, que está assistindo essa live, Pai. Venha abençoar, venha cuidar, venha guardar o coração, Pai. E que o Senhor venha se fazer presente, Pai, nesse momento, Pai. Venha nos guiar e fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Já compartilhou? Compartilha aqui, copia o link e compartilha com alguém que você sentiu no coração em compartilhar essa live. Bom, o capítulo que eu vou falar hoje é um capítulo que quase ninguém conhece, quase não tá em um monte de paredes, em quartos de hospitais, em casas, que é o Salmos 23. Eu vou ler e aí eu vou começar a falar. Bom, abre aí em Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E lendo o Salmos 23, algo que eu pedi para Deus, me direciona no que eu vou falar aqui. E há umas 2 semanas eu já tava, Deus, lembra daquela palavra que eu preciso. E eu lembro que eu fui dormir, antes de dormir eu fui orar. Eu falei, Deus, só não esquece da palavra. E aí eu sonhei que eu ia falar numa igreja, enfim. Ia pregar sobre Salmos 23. Eu entendi como se fosse uma resposta, então eu tô aqui. E lendo Salmos 23 pela 20ª, milésima vez, eu me deparei que é a vida do cristão, que tem um relacionamento com Deus, que confia em Deus, que anda com Ele, que é isso. Afinal, né, Davi era o homem segundo o coração de Deus, se eu não me engano, né? Então, ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo já fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, Jesus, antes de subir ao céu, voltar para Deus, ele falou que não nos deixaria sozinho, que ele deixaria o Espírito Santo conosco. E também falou que ele estaria com a gente todos os dias das nossas vidas até o final dos tempos. Então, o Senhor nunca nos deixará. E também, isso tem a ver com a graça. A graça é a salvação. O melhor presente que alguém poderia receber é a própria esperança viva de Deus, de que você não pertence a este lugar e eu te salvei para você viver comigo, viver com o Criador que te ama, te conhece. É maravilhoso. E só por causa disso já há 1000 motivos para você se alegrar, você ser grato. Mesmo que meu pai, minha mãe me abandone, mesmo que eu perca tudo,
Eu ainda me alegrarei porque eu ainda tenho a graça do Senhor, eu tenho ainda o melhor presente que eu poderia ter, que é meu passaporte para o céu, por causa de Jesus. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu amor. E lembrando aqui também que Salmos 23, ele faz muita referência sobre ovelhas e seu pastor, né? E por causa do seu nome, a gente fala ali, ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Ele sara a nossa alma, eu sou prova viva disso, me conduz no caminho da justiça. Eu creio que é o caminho da justiça, que é o caminho que leva a Deus, e o caminho que leva a Deus é Jesus, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele nos leva ao Pai. Ele é o caminho justo, fiel e verdadeiro, o único. Não é uma verdade relativa, onde muda, mas ele é uma verdade fixa para sempre. Desde há muito tempo atrás, essa verdade não muda, que é Jesus. A moda, ela vem e passa. As gírias, ela vem e passa. Leis, ela vem e passam. Mas Jesus não, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O bom pastor, ele cuida, ele sara, ele limpa, afinal ele morreu por nós naquela cruz e nos lavou do pecado, ele lavou a nossa alma de tudo que não é justo. Tem um versículo que fala que ele é fiel e justo para remover toda a injustiça sobre a nossa vida. Alguma coisa assim. E de fato, ele sara a nossa alma, ele leva os nossos pecados, as nossas enfermidades com ele. No versículo 4 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Andar com Deus não quer dizer que você vai estar livre de problemas, livre de enfermidades, livre de qualquer coisa ruim que nos possa acontecer, mas é saber que Deus está conosco e não há o que temer. Mesmo que seja na pior situação da nossa vida, Deus está conosco. Afinal, ele já falou ali no início, né? Nada me faltará. Não me faltará coragem, não me faltará alegria, não me faltará a palavra dele para lutar contra as potestades do mal. E eu creio que lá em Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quando a gente está vivendo no propósito de Deus, que é se relacionando com Ele, fazendo o que Deus quer que a gente faça na nossa vida, vão vir, sim, dias difíceis, vão vir batalhas, vão vir dificuldades, e não, sabe, tipo, mas eu tô fazendo tua vontade, Deus, porque essas coisas ruins estão acontecendo comigo? Porque justamente você tá no caminho de Deus. Uma vez eu li uma frase num livro que falava que quem somos nós para julgar o que é bom e o que é ruim pra gente? Se quem é o dono de todas as coisas, quem julga todas as coisas é Deus. E meio que julgar isso, isso é bom pra mim, isso é mal pra mim, é meio que tomar o lugar de Deus e falar, não, Deus, isso daqui é mal e isso daqui é bom. Deus, ele vendo uma lente muito mais expandida da coisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma experiência que eu tive sobre isso. Eu trabalho e teu cajado me consolam. Sempre lembrar que a palavra de Deus vai estar aqui, ó, para nos alimentar e ser uma arma contra nossos próprios pensamentos, contra os nossos pecados, contra as potestades do mal. Além do Espírito Santo, temos a palavra de Deus. Sempre bom lembrar isso. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Sentar à mesa quer dizer comunhão. Quem estava sentado à mesa com Jesus na noite da Santa Ceia? Os discípulos. Porque os discípulos, eles estavam ali em intimidade com Deus. Eles não apareciam ali somente quando eles queriam um milagre. Eles não apareciam ali somente por interesse. Eles caminhavam com Cristo.
Na fome e no milagre eles estavam ali com Jesus. Essa é a diferença entre discípulo e a multidão. A multidão, ela só vinha a Jesus no momento oportuno para elas. E na primeira oportunidade, eles gritaram, crucifica, crucifica, mas os discípulos não. Tiveram umas crises ali, como qualquer cristão tem, mas eles não deixaram de servir a Jesus, eles não deixaram de conviver com Jesus em momentos difíceis, e eles não deixaram de pregar o evangelho depois que ele subiu para o céu. Tu unges a minha cabeça com óleo. Eu estudei aqui e vi que na cultura judaica quer dizer alegria, ungir com óleo e boas-vindas, sabe? E o que me lembra é que a Santa Ceia foi algo aos 45 do segundo tempo antes de Jesus ser crucificado. E o que me faz sentir é que Jesus teve todo um simbolismo por trás disso. Tipo, eu tô trazendo à mesa novamente aquilo que foi perdido, sabe? O que foi perdido lá no Jardim do Éden, eu tô restaurando hoje. E eu tô chamando você pra sentar à mesa comigo, eu tô te chamando pra você se relacionar comigo, a comer junto à mesa comigo, a partir o pão, a sermos um, sabe, algo de conhecer mesmo, sabe? Essa coisa de sentar na mesa pra mim é muito maravilhoso. E ele te chama pra te sentar à mesa, ele te chama a se relacionar com ele, até porque nós somos chamados pra se relacionar com o Pai. E Jesus, ele veio fazer essa ponte entre a gente e Deus. Afinal, ele é o caminho, né? Ali no versículo 6, ele termina falando, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E a bondade do Senhor e a misericórdia, a graça dele vai nos alcançar todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um sol que bate na janela, nasce todos os dias. É como se fosse isso. E para fazer um contexto com essa parte aqui, o Salmo 23, onde faz muita referência sobre o pastor e a ovelha, lá em João 10, Jesus ele já tinha falado sobre isso, sobre quem crê nele vai viver essas coisas, mas quem crê nele, infelizmente, não tem como, né? Porque sem fé não é impossível agradar a Deus. É o João 10, 9 e 24. Jesus estava sendo questionado sobre quem fazia aqueles milagres, sobre da onde fluía aquele poder de Jesus. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe, até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a minha vida eterna. Nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Sobre conhecer a voz de Jesus. Isso tem a ver muito sobre relacionamento com Deus. Né? Quando perguntar como que eu ouço a voz de Deus, como eu escuto, é sobre relacionamento, sobre prática, digamos assim, sobre conhecer a Deus realmente, fechar a porta do teu quarto e orar ao seu Pai que está no céu. E você vai começar a perceber como é a voz dele. E não tem como a gente ser guiado sem a gente conhecer a voz de Deus, sabe? Se a gente não insiste todos os dias em conhecer o Pai. Porque a gente tem tanta coisa na nossa vida, tem tantas distrações que é muito fácil deixar a voz de Deus sumir, sabe? É a voz do pecado, é a voz da internet, é a voz da Netflix. E se a gente não
de fato deixar um tempo para Deus, vai ser difícil a gente ouvir a voz dele e ser guiado, sabe? Vai ser difícil a gente ter um coração aberto e disposto para ouvir o que Deus está falando e sermos guiados pelo bom pastor, e não ter um coração endurecido diante dele. Momentos ruins, todo cristão tem, assim, peleja atrás de luta, luta atrás de peleja, prova. E quando a gente passa por uma situação muito difícil, a gente fica, meu Deus, será que Deus me abandonou, que eu não sei o que, eu tava fazendo tudo certo. E é bom sempre lembrar que o não de Deus não quer dizer que ele não te ame, mas é um pai falando não pro seu filho, sabe? Tipo, não come o pirulito antes do almoço, porque senão você não vai conseguir comer na hora, de fato, do banquete. E na hora que for pra almoçar, de fato, você não vai querer almoçar. Você não vai ter os nutrientes o suficiente, entende? Porque vai ser somente açúcar que você vai ter ingerido. E quando Deus diz não, é para você comer o prato de comida que de fato te fortalece. Então, o não de um pai é pro bem também. Palavras difíceis, dificuldades, é aquela coisa, entendeu? Pegar o limão azedo e transformar numa limonada. Porque eu creio sim que todas as coisas cooperam para o bem, até mesmo as dificuldades, os dias ruins, os dias tristes, os dias de dúvida, porque isso traz perseverança, traz fé. Tem um versículo sobre isso, que junta a perseverança, a gente junta uma outra coisa que eu não lembro agora. E eu quero falar sobre uma vez que os meus pais, eles estavam distantes de Deus, quando eu tinha uns 3 anos, por aí. Eles já conheciam a Deus, eles iam na igreja e tal, mas eles pararam um dia, a gente se mudou, infelizmente o casamento deles estava bem atribulado, assim. Muita coisa louca estava acontecendo. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, eu tinha problema de saúde nas amígdalas, de noite elas fechavam, a minha irmã também tinha muito problema no colégio, enfim, em casa. Tudo estava bem atribulado, assim. E um dia minha mãe, ela teve um sonho e ela sentiu que Deus estava falando com ela que se eles não voltassem para a igreja, eu veria Jesus mais cedo. E aí, acho que ela conversou com meu pai, enfim, e eles resolveram se mudar e voltar para a igreja. E eu cresci ouvindo essa história, esse testemunho, digamos assim, e eu não entendia, sabe? Eu ficava, cara, eu sou meio assim, fútil pra Deus. Eu sei que eu sou um átomo comparado a Deus, acho que até menor. Mas, poxa, né? E eu entendi há um tempo atrás, porque ele falou isso. Aos meus 11 anos, quase 12, meus pais se separaram. E aí a gente parou de ir na igreja. E foi tempos bem difíceis, onde eu não me abria, enfim. E assim, não se expressar é uma bomba relógio. E, enfim, com tanto problema, enfim, longe de Deus ainda, meu Deus. E começou a vir pensamentos, tipo, e se eu sumir, sabe? Aquele motivo do Setembro Amarelo, nesse sentido que eu tô falando. Só que de fato aquela coisa, conhecerás a verdade vos libertará. Eu não deixava que essa ideia tomasse forma na minha mente, tipo, chegar a planejar nem nada. Veio, sim, várias vezes, mas eu ficava, não, eu não vou fazer isso, porque eu cresci na igreja e eu soube que se eu fizesse isso eu não veria Deus, eu não veria aquela pessoa que me amou primeiro, eu não conheceria Jesus, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, mesmo que ainda eu não entendesse tanto como eu conheço Jesus, mesmo que eu não conhecesse Jesus como eu
o conheço agora, assim, sabe? Tipo, eu quero conhecer Jesus, sabe? E isso foi o que me salvou de mim mesma, sabe? Além do sacrifício de Jesus, conhecê-lo foi o que me libertou de mim mesma. E, cara, refletindo, sabe? É meio que, cara, apresenta a verdade pra Thalita, porque ela vai precisar, ela vai ser a única coisa que vai fazer ela se manter firme, sabe? E de fato, esperança viva, sabe? E apesar de estar distante de Deus, eu me apegava muito que um dia ia passar, que era só uma fase. Nossa, tanta coisa. E depois de um tempo, de uns 6 anos longe de Deus, eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu me reaproximei dele. E quando eu tava nesse período de buscar um relacionamento com Deus, pra mim isso era tudo uma coisa muito nova, entendeu? Ler a Bíblia, gente, fora da igreja, coisa de pastor. Pra mim, na minha cabeça, era isso. E eu comecei a buscar, acender uma fome, uma sede no meu coração quando eu voltei pra Deus. E eu comecei a buscar um relacionamento, só que eu não sabia, cara, será que eu já tenho relacionamento com Deus? Enfim, e eu lembro que eu chorava, assim, pedindo pra Deus isso. Até que um dia no retiro que eu fui, onde eu só conheci a minha amiga, o pastor, ele chega e fala, Deus te escutou, falou, sabe, que Deus estava estabelecendo aquele relacionamento entre eu e ele, enfim, ele falou algumas outras coisas, mas eu não lembro, porque eu comecei a chorar muito, porque era a resposta de algo que eu pedi muito, e que era tão pessoal que somente eu e Deus sabíamos aquilo. E também foi para comprovar, digamos assim, que ele escutava as minhas orações e que ele é real, sabe? Fazer uma oração, você não tá falando pra parede, você não tá falando pro teto, você não tá falando pro universo, não são palavras vazias, mas são palavras que chegam ao coração de Jesus. E ele responde quando é de fato algo genuíno, sabe? Tem um versículo que fala sobre isso. Ele considerar o desejo do seu coração. Eu vou colocar aqui na tela que eu não lembro. Mas ter um relacionamento com Deus é a melhor escolha do cristão. É o básico, entendeu? É fechar a porta do teu quarto, orar, ler a Bíblia. Às vezes parece chato, mas, cara, às vezes vai parecer que Jesus tá do teu lado e tá te respondendo as dúvidas do seu coração, as dores do seu coração. As melhores experiências é no secreto. Uma vez eu li um livro onde falou que em um determinado país, não sei o que, tinha um tipo específico de morcego e que só tinha lá naquela ilha. Se você quer encontrar aquele morcego, você vai ter que viajar naquele lugar para ver aquele morcego. E se você quer viver coisas com Deus, coisas profundas com Deus, você vai ter que ir pro secreto, porque você só vai encontrar isso lá no secreto. Sabe, gente, é incrível, assim, o que Deus faz quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora. É maravilhoso. E eu quero, se você ainda não faz isso, eu quero encorajar você, porque mudou a minha vida, de fato. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de como eu olhava para Deus, me fez ser liberta cada dia mais. Já me libertava antes meus pensamentos de saber que Jesus é a esperança viva e que eu viria a Ele, mas ler a palavra dele e conhecê-lo mais e mais me liberta cada dia mais, sabe, de dores, de pecado, de tristeza, enfim. E quero hoje falar, Jesus te chama pra mesa. É isso, sabe? Se sente na mesa com Deus, que é a melhor opção, né? A melhor escolha que você fará na sua vida.
depois de aceitar Jesus, é claro. Mas caminhar de mão dada com Jesus é maravilhoso. Então é isso. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E é isso. Será que eu oro, gente? Acho que eu vou fazer uma oração. Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço por essa pessoa que ficou aqui até o final, Pai, assistindo, Pai. Toca no coração dela, Pai. Que o Senhor venha transformá-la dia após dia, Senhor, venha sarar as feridas, enxugar as lágrimas, Senhor, mas que ela venha te buscar também, Senhor, que a gente venha ser verdadeiros discípulos, Senhor, que estão ali na tristeza e na alegria, na saúde, na doença, Pai, contigo, Pai. E não somente quando é para fazer um milagre, quando é no dia feliz, Senhor, mas que a gente venha estar no dia triste e no dia feliz contigo, na cura, Pai, e no choro, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor nos chama, Senhor, a sentar na sua mesa, Pai, e a conversar contigo, Pai, a te conhecer, Pai, e restituir aquilo que foi quebrado, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém.